Olá, pessoas, boa noite, bem-vinda a mais uma terça-feira do podcast aqui no Insta. Nessa semana, voltou? Agora voltou. Eu conversei com vocês quinta-feira passada a respeito de avaliar a criança com dificuldades de aprendizagem, falamos sobre autismo, TDAH, e várias outras questões. Então, dê um pulo lá no canal do YouTube, doutora Oncala Simone, para vocês pegarem aí o início, né, do que foi falado. Hoje nós vamos fazer um podcast com a doutora Lilian Delpós, que ela é fonoaudióloga. Trabalho com a Lilian, acho que é melhor não falar quanto tempo, né, Lilian? E nós vamos falar sobre problemas de leitura escrita, intervenções terapêuticas. Então, eu vou chamá-la. Vamos lá. Espera aí. A Lilian está tentando entrar. Lilian. Entrou, voltou. Aí. Estou tentando chamar a Lilian, não consigo. Consegui. Consegui. Nós vamos fazer um bate-papo a respeito desse tema. Vamos lá, estou aguardando a Lilian. Já chamei aqui. Vamos ver se ela entra. Lilian, você está desbloqueada aí? Está tudo desbloqueada? Porque às vezes fica bloqueado. Se me socorre. Estou chamando a Lilian. Lilian, olha, vou te dar um toque. Se a sua filha estiver aí, fala para ela mexer. Eu vou fazer a introdução aqui do nosso bate-papo, né? Entra aí nas suas configurações e abra aí o seu Insta, que talvez você esteja bloqueada, mas eu sei que a nossa turminha, os nossos filhos sabem falar muito, fazer essas tramóias aí. Então, veja, enquanto isso eu vou falando algumas coisas, né? Tanto eu quanto a Lilian, nós trabalhamos aqui na região da Zona Leste, no Tatuapé, e veja, eu vou falar, Lilian, aproximadamente há mais de 35 anos. E a psicóloga e a fonoaudióloga ficam muito atreladas a casos em comum. Então, vem crianças com problemas de aprendizagem que precisam tanto de intervenção com a fonoaudiologia como com a psicoterapia, né? E eu lembro que aqui no Tatuapé tinha o IOF. E o IOF era, né, o Instituto de Oligofrenia, que era assim que era chamado, onde era uma clínica de reabilitação de pessoas com deficiências. E eu lembro que eu gostava tanto que antes de entrar na faculdade eu fui fazer um estágio lá e já conhecia a Lilian desde aquela época. E ela trabalhava com as crianças de lá, né? Eu vou aqui olhando. Vamos lá, vou convidar de novo. E eu fui aprendendo muitas coisas. Então, até hoje, eu e a Lilian, nós trabalhamos juntas e nós dividimos muitos casos e dividimos intervenções terapêuticas também, né? Vamos lá. Aguardando a Lilian entrar.
E o que nós pudemos, assim, dividir nas nossas intervenções é que muitas crianças chegam com dificuldades de aprendizagem e, por vezes, quando nós falamos em dificuldades de aprendizagem, e principalmente de leitura escrita, a gente precisa começar a pensar que, antes disso, existem pré-requisitos, né? Olha aqui, Lilian tentando. Vamos ver. Lilian, você precisa desbloquear o seu Insta. Conversa com a sua filha, liga lá para ela, temos tempo aqui, nós vamos falar muitas coisas, e ela vai dar uma dica de como que você pode desbloquear o seu Insta, tá? E quando a gente fala em questões de leitura escrita, nós temos que pensar nos pré-requisitos. E o pré-requisito, né, vem primeiro da fala. E quando a gente pensa na questão da fala, a gente também pensa nos pré-requisitos da fala. Então, toda criança, ela precisa ter uma musculatura que possa emitir sons, né? Opa, agora entrou. Eu entrei pelo celular, se eu não estou conseguindo pelo notebook, mas... Não, para o notebook é difícil. Entra pelo celular que fica tudo bom. Então, Lilian, eu já apresentei você, eu já entreguei você, falei que você era IOF, né, que se chamava? IOSP, Instituto de Ortofrenia de São Paulo. Isso, tenta só aumentar um pouquinho o seu som. Tenta aumentar um pouquinho o seu som. Né? Eu já te entreguei, que eu ainda era estudante e você já estava lá atendendo, já entreguei tudo. Melhorou meu som, Simone? Tá ótimo. E eu estava falando, Lilian, né? Eu gostaria também que você se apresentasse. A Lilian, além de nós trabalharmos aí juntas há quase 30 anos e dividirmos pacientes, também trabalhamos no mesmo ambulatório na Unifesp, né, com as crianças com déficit de atenção. Então, nós temos aí, nós sempre trocamos figurinha, não é mesmo, Lilian? Muitas, né? Muitas. Então, deixa eu falar boa noite para todos que estão assistindo. Boa noite para você, Simone. Obrigada, prazer te ver, falar com você, como pessoa e como profissional, né? Tenho uma admiração que eu sei que é mútua em termos profissionais e em termos pessoais. Então, muito obrigada pelo convite, desculpa o atraso. Então, eu sou fonoaudióloga formada pela USP, ai, tô doida, ó, pela PUC, tô maluca. Já vou fazer 40 anos de formada e trabalhei basicamente em clínica, fiz alguns trabalhos na área de audiologia, mas há muito tempo já estou só na clínica e só trabalhando com os distúrbios de fala, de comunicação, né? Atualmente, já tem um bom tempo, com 2 grandes grupos de crianças, né, sendo atendidos, que são ou os pequenininhos com atrasos de desenvolvimento de fala de linguagem, né, que a gente compartilha os nossos piquiticos, e com os maiores com questões relacionadas à dificuldade de aprendizagem, de leitura e escrita. Então, aqui está a Estela também, né, Estela? A Fone Estela, da tríade, que eu não vou falar quanto tempo a gente se conhece, dividimos também pacientes e até filhos fazendo fono na clínica, e naquela época você estava lá também, né, Lilian? Então, aqui no Tatuapé, todo mundo conhece, nós somos da época jurássica da reabilitação. Né? E eu estava falando, Lilian, que assim, quando a gente fala, né, que nós vamos falar sobre problemas de leitura escrita, as intervenções terapêuticas, né? Antes da gente pensar em leitura escrita, existe todo um pré-requisito da fala, né? Então,
falamos, sabemos que existem esses pré-requisitos e que tem toda uma questão envolvida de musculatura orofacial. E eu queria que você desse uma introdução a respeito da fala e dessas questões, né, que são bases para o desenvolvimento da leitura escrita. Então, ó, vamos pensar assim, a gente tem uma evolução aí, né? Um caminho a ser percorrido. Então, para uma criança aprender a ler e a escrever, ela tem que antes estar se comunicando, tem que estar falando, né? Então, a comunicação oral antecede a comunicação gráfica. Então, o que a gente tem que entender? Que, por exemplo, quando a gente pensa, né, nos transtornos, né, de linguagem escrita, de leitura escrita, a gente tem alguns sinais de alerta. Então, se uma criança demorou para falar, demorou para desenvolver fala e linguagem, apresentou trocas na fala quando pequena, né, são sinais de alerta. Não significa que toda criança que demorou a falar ou que teve trocas na fala, né, na linguagem oral, na fala, que ela vai ter um problema de leitura escrita. Mas são sinais que precisam estar aí, né? São umas bandeirinhas que a gente tem que estar alerta. Por quê? Porque é provável, pode acontecer isso. Então, o que a gente tem que pensar muito? Que a gente tem uns marcos de desenvolvimento, né? Que devem estar na nossa cabeça, na nossa mente, né? Do mesmo jeito que a gente pensa quando a gente pega o filho da gente, leva no pediatra e vai ver se ele está no peso e na altura normal, né? No esperado para a idade. A gente tem também esse esperado para a idade com relação aos outros marcos de desenvolvimento, né? Ou como a gente chamava do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, você tem uma idade em que você espera que a criança sustente a cabeça, que ela sente com apoio, sem apoio, que ela engatinhe, que ela ande com apoio, depois que ela ande sem apoio, depois todo o restante, né? Da mesma forma, com relação à apreensão, a olhar, procurar as coisas no ambiente, né? Então, o desenvolvimento da função auditiva e o desenvolvimento da fala. Então, você tem os marcos, você tem uns balizadores que mostram para a gente o quê? Se aquela criança está dentro do que é o esperado ou não. Né? E eu acho que nessa pandemia, a gente tem visto muito crianças pequenas chegando com atraso de fala, com uma queixa de que está falando pouco ou não está falando nada, né? E a gente não pode incorrer no erro de justificar tudo pela pandemia, pela falta de estímulo, de estar fora da escola, e também não pode, já de cara, atribuir ou colocar um selo, né, um diagnóstico de um atraso sem uma avaliação. Mas é muito importante que a gente entenda que as nossas crianças, elas têm um caminho para ser percorrido, tem uns marcos, umas datas esperadas para que o desenvolvimento de fala, de linguagem aconteça, e isso tudo acontecendo bem é um bom passo, né, um bom caminho para que ela depois aprenda o segundo código, que é o código escrito. Não significa também que uma criança que desenvolveu tudo beleza, né, na primeira infância, fala, linguagem, tenta de apresentar um problema no momento da escolarização, né? Mas é importante a gente ter alerta. Eu acho que nesse momento da pandemia, onde a gente aparece no consultório, tanto um ponto, né? Que é crianças falando pouco, e o outro extremo, né? Crianças maiores, de leitura, de aprendizagem, tem que tomar cuidado, considerar essas questões todas, né? Estamos numa pandemia, as aulas online traz outro impacto, a criança pequena com o pai trabalhando em casa, sem tempo para brincar, para olhar. Para estimular, né, Lilian?
você tem as duas coisas, mas a gente tem que colocar na balança tudo isso. Essas questões que são o que todos nós estamos passando, né? Está passando, e observar o espírito dessa criança, né? Desde até agora, todos esses marcos. Está tudo dentro do esperado? Ou já antes da pandemia aparecer, essa criança já chamava atenção por uma falta de Sim. comunicação restrita, né? E assim, a gente tem a questão da fala, né, dessa questão motora da emissão, e a gente tem a questão também da comunicação, né, então a gente precisa avaliar essa criança, né, aonde que está essa dificuldade, né mesmo, Lilian? E até porque também nós temos aí vários autores, Vygotsky, Leontiev e alguns outros, né, que falam, assim, dessa interferência dialética, né, de pensamento e linguagem, né, que a linguagem, ela organiza o pensamento, e à medida que o pensamento vai se organizando, ele vai desenvolvendo a linguagem. Exato, exato. E eu acho que quando a gente vê esses textos, né, ou quando a gente lê alguma coisa a respeito disso, faz todo sentido, né? Se você pensar na gente, né, enquanto adulto, é exatamente isso. Quer dizer, a nossa linguagem, em muitos momentos, ela tem a função. Em momentos, o que Travou acontece? um pouquinho. Pronto, voltou. E em outros momentos, é a nossa linguagem que faz o quê? Que organiza o nosso pensar. Então, é uma né? Você está o tempo todo, né, fazendo esse jogo, né? Uma hora é dos participantes aí, né, que vai fazer, que vai ser o protagonista e vai ajudar a alavancar o outro, né? Eu acho que é o tempo todo isso acontecendo. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Essa criança, desde o nascimento, aliás, desde antes do nascimento, ela está o tempo todo recebendo informação do meio. E o tempo todo essa informação vai fazendo o quê? Vai formando memórias, vai formando engramas, vai formando um conjunto de aprendizados que vão depois emergindo aos poucos, né? Exatamente, né? E assim, né, até tem algumas fonos que eu estou vendo que está entrando, né? E se quiserem deixar comentários ou perguntar, ou, né, trazer considerações também. O que eu também percebi, Lilian, assim, o quanto que a rotina da criança, né, a organização da rotina da criança também organiza o pensamento. Muitas crianças chegam com a queixa assim, ela precisa fazer uma avaliação porque ela não está conseguindo ler e escrever. Aí a gente começa a fazer a anamnese. Aí você vê assim na anamnese que ela talvez não consiga falar, né, emitir alguns sons, porque ela só come pastoso, ela já tem 4 anos, ainda toma TT, chupa mamadeira, toma TT, chupa chupeta. Aí a gente conversa com a mãe, ele tem 6 anos, e eu falo, e aí ele se alimenta sozinho? Não, eu dou na boca. Ele se troca sozinho? Não, eu tenho que trocar. Ele vai ao banheiro sozinho? Não, eu preciso ir junto. Quer dizer, ele não tem pré-requisitos nenhum, que, claro, desenvolve áreas de pré-requisitos para leitura e escrita, áreas motoras, né? E a mãe quer que ele leia e escreve. Quer dizer, ele não tem um repertório de autonomia nenhum. Ele não sabe nem que dia é hoje. E também uma coisa que eu percebi, Lilian, assim, o quanto que essas coisas acontecem junto. Então, isso daí é um dado meu, né, aqui, ó, a rotina impacta a autonomia, exatamente, Natália, né? Então, o que eu percebo dentro disso é que, assim, a criança, quando ela está por se alfabetizar, acontece um grande boom em todas as áreas funcionais dela. Então, ó, orgânica, cai os dentes, ela aprende a amarrar sapato e ela começa a aprender a ler e escrever.
E tem muitas crianças que ficam, até eu brinco, eu falo, a síndrome do boneco de pano. Então, a criança fica assim, a mãe vai lá, ela faz tudo, ela dá na boca, ela põe a roupa do uniforme, ela arruma a mochila, ela faz tudo para a criança. A criança não tem ideia nem de que dia é hoje, ela não consegue prever uma rotina. A orientação temporal é também um pré-requisito para a aquisição de leitura escrita? Sim, orientação temporal, porque nessa questão de sequência, né? Quando você faz a leitura, você tem o quê? Uma letra que é precedida por outra, ou que é uma palavra que precede a outra. Então, você tem isso, as relações espaciais, temporais, todas essas questões, todos esses que a gente chamava há muito tempo atrás de conceitos básicos, ou noções básicas, né? Pré-requisitos, são importantíssimos. Isso que você falou, por exemplo, da questão da rotina, e a gente vai lá e vai fazendo as coisas no automático, né? Veste a criança, enfia a comida na boca da criança, né? Porque tem que ser mais rápido e tal. Às vezes, a criança, não é que ela não tenha essa capacidade de A realizar, capacidade. não é dada, exatamente, não é dada a oportunidade. Quer dizer, o pai chega e fala para a gente, ele não sabe comer sozinho com colher, né? Ele não sabe pegar o copo, tem que ser um copo com a haste, né? Mas, exatamente. Mas por que isso acontece? Porque a gente não deu oportunidade para ele pegar a colher. Porque quando ele pega a colher, ele faz muita sujeira. Então, fica faltando, muitas vezes, que a gente ofereça momentos, né, para que isso aconteça, para que isso apareça. Senão, eu vou falar que Sim. não sabe escada, mas eu nunca deixo de subir escada. Sim, o importante é o que as mães, às vezes, né, super protegem, e o que elas deixam de fazer? Elas deixam de dar competência para as crianças. Elas estão naquela idade de desenvolver aquelas tarefas que as mães não dão competência, querem fazer por eles, né? Ou porque vai sujar, ou porque vai cair, ou porque não vai comer tudo que tinha que comer. Então, elas deixam de dar, elas tentam deixar o arrumado de um lado e o desarrumado do outro. Sim. A gente vê muito isso, né? Você falou isso na anamnese, quando você faz essas perguntas, e eu sempre falo para os pais, porque às vezes a pergunta, mas por que você está perguntando como ele dorme, se ele dorme bem, como ele come, se ele come bem, né? O que isso tem a ver, né? Tem tudo a ver, na verdade, né? Claro. A criança que está que mama no peito, ou ainda mama na mamadeira, com chupeta, comendo pastoso, sem mastigar. Como é que trabalha, como é que desenvolve toda essa musculatura preparando para a fala? Se eu não pego com a colher, se eu não pego a comida com a mão, se eu não vou lá e não me limpo no banheiro, mesmo que mais ou menos, né? Se eu não faço essas coisas, como que depois as pessoas vão me pedir para eu conseguir pegar o lápis direitinho, ter preensão de lápis, segurar o caderno, arrumar minha mochila, prestar atenção na professora, e uma série de coisas. Então, aquilo que a gente falou, você tem um caminho, um longo caminho, que a gente não se dá conta de como é, né? Para que a criança aprenda tudo isso. Questões de rotina, então, sono, dormir bem. Por quê? Dormir bem impacta na questão do crescimento, mas na questão também do cérebro estar descansado, fazer a faxina que ele tem que fazer, se preparar para o dia seguinte para aprender alguma coisa. Então, tem uma série de questões na rotina do dia a dia mesmo, né? Com certeza. Às vezes, pula, né? Deixa passar e que fazem toda a diferença. E tem a questão também, né, Lilian, do significado. É uma coisa que eu trabalho muito, e você sabe, né, até com crianças com TDAH, com autismo, eu trabalho muito a questão do contexto. Porque a fala tem que ser contextual, né? Não é uma fala de papagaio. A criança precisa compreender o contexto, o lugar e a hora de comer, né? A questão de ir tomar banho e organizar tudo que ela vai fazer.
tudo isso vai organizando o pensamento, né? Tudo isso vai desenvolvendo linguagem, porque senão, se ela não tem, se essa criança não tem contexto e não é sujeito da ação, qual é o interesse dela também de aprender a ler e escrever? Né? Qual é o significado para ela de ter a motivação, a curiosidade de ir para esse tipo de tarefa? Ia falar isso. Tudo que a gente aprende, né, Simone? A gente aprende por quê? Primeiro porque a gente tem uma motivação, né? Motivação, emoção. Precisa precisar, né, Lilian? Você precisa querer, né? Você precisa esperar isso. Quer dizer, se essa criança tem pouca estimulação, um vocabulário restrito, não tem essa estimulação no sentido de contexto, né? Quer dizer, quando você vê uma palavra nova, uma coisa nova, você explicar. Quando você está lendo, mesmo com crianças pequenas, né? Que a gente fala, a leitura começa lá atrás, quando a criança é pequenininha. Sim. Né? E a criança também, ela tem uma pré-leitura, assim, que ela já conhece o M do McDonald's, a primeira letra do nome, o símbolo da Coca-Cola, Bradesco, ela já tem uma pré-leitura. E quantas crianças que pegam livros e não lê, mas só de olhar, né, o contexto, que aí vem contexto, quando você pega um livro e tem uma imagem, ela faz uma interpretação daquela imagem, e ela começa a contar isso. Olha como ela organiza o cérebro, e ela pega e conta a história por meio, né, da paisagem que ela está vendo. Isso também é uma pré-leitura. Sim, e a hora que você lê para ela, né, desde pequenininha, você vai contando a história, você não lê uma vez só aquela história. Você lê várias não, aqui é um monte de vezes. Não, e porque você faz isso, aí a criança vai fazer o quê? Conta um pedaço da história e ela faz um fechamento, né? Então, o lobo mau falou que ia soprar. Então, a menina gritou, socorro! Por quê? Porque ela já ouviu aquilo, ela já formou aquela história e ela vai contando, ela está participando. Ela está lendo de uma outra forma, lendo as palavras, decodificando palavras, mas ela está fazendo o quê? O acesso à leitura. Tem um livro, ali tem uma história, tem alguém contando com emoção, com vínculo, né? Que é o pai contando, a mãe contando, é um momento prazeroso. Então, tudo isso. Você já forma um leitor desde pequeno, né? Com vocabulário, enriquecendo o vocabulário. Isso. Então, e nós estávamos falando a respeito disso, né? Quando eu falei sobre cair, né, o orgânico, cair os dentes, o psicomotor de conseguir amarrar o sapato, de começar a conseguir a ler, né? Então, tem todo um organismo preparado para isso. Mas também, Lilian, eu como também já fui professora, eu trabalho, na minha época era o prezinho, né? Então, eu dava aula no prezinho. E o que eu percebo é assim, eu sempre trago essa analogia, que eu também acho que as escolas, os pais, também precisam ficar atentos, né? Por exemplo, se a gente pega uma menina, tá? A menina, ela menstrua hoje está mais precoce, né? Até com muita estimulação, tudo. Então, vamos por assim, que ela menstrua entre 10 e 14 anos. Quer dizer, precisa de todo um organismo amadurecer, né, para ocorrer, né, toda essa ebulição aí de hormônios, tudo se constituir. Se ela menstruar com 10 ou menstruar com 13, não é nem talvez que esteja precoce ou que esteja atrasado. É um organismo que se aprimorou, né? É um organismo que se organizou, se constituiu e deu o salto evolutivo. Na escrita também, porque às vezes vinha para mim, como eu também fiz psicopedagogia, as pessoas às vezes traziam as crianças, porque não está lendo, tudo. E o que eu percebo, e mesmo quando eu dava aula,
Cada criança tem um tempo, né? Um organismo, ele tem um tempo diferente de amadurecer, né? Então, mas às vezes vem encaminhados de escola crianças com 6 anos que ele está com algum problema e não está lendo. Eu gostaria que você trouxesse algumas considerações a respeito disso, Lilian. Então, olha, com 6 anos, a criança não vai estar lendo como a gente. Ah, tem que estar lendo. Na verdade, com 6 anos, ela está começando, né? Com 5, 6, ela está aprendendo a relação, né? Nome de letra, em algumas escolas, né? O som que cada letra tem, que é uma coisa importante para o desenvolvimento da leitura, né? Essa correspondência som e letra, ter a noção de que as palavras são formadas por pedaços, né? As palavras que a gente fala são formadas por pedaços, que a gente, depois, quando sabe a escrita, a gente chama de sílabas, né? Mas que na fala é os pedaços, né? Então, que sapato tem 3 pedaços, que sapato começa com sa, termina com to, que se eu tirar o sa, vira pato. Então, essas habilidades de consciência fonológica tem que estar se desenvolvendo. Com 6 anos, algumas crianças já estão lendo, depende da exposição que elas tiveram, da estimulação anterior. Mas algumas ainda estão num processo, né? Eu acho que a Sim, grande questão é realmente avaliar e observar, assim, os outros pré-requisitos. O que está pré-requisitos. acontecendo? Como que é a questão da linguagem oral? Entendeu? Como que é o vocabulário dela? Como que ela se expressa? Ela tem interesse pelo código gráfico? Ela já fica olhando e... Ah, o nome começa com N, o nome começa com L. Pequenas Esse aqui é o associações. nome do papai. Porque tem criança que nessa idade ainda não está. Ou porque tem uma imaturidade emocional, está muito naquela coisa de que escola é só brincar. Tem outras crianças que têm realmente, já estão com, vamos dizer assim, um risco para um problema de leitura escrita, mas aí a gente tem que buscar o quê? No histórico dessa criança, O né? A histórico. história pregressa dela. Por isso que a anamnese é super importante, né, Lilia? E eu, assim, eu também pude observar que, assim, cada criança, né, até por causa da sua organicidade, ela desenvolve áreas diferentes, primeiro. Então, tem crianças que têm uma coordenação motora muito boa, mas ainda não conseguem entender essa questão da leitura dos símbolos. Tem crianças que aprendem a ler rapidamente e não é muito bem desenvolvida na parte psicomotora, né? Então, existem essas diferenças individuais de um processo evolutivo, né? Que os pais, pediatras de escola também precisam estar atentos e, assim, lógico, estimular todas as áreas, mas também diminuir um pouco a ansiedade, né, de esperar aquele organismo se desenvolver na sua individualidade. Sim, o que a gente vê, se acho que você teve oportunidade, também tem oportunidade, é, por exemplo, crianças muito pequenas, né? As escolas bombardeiam muito, né, as crianças na educação infantil, no sentido de trabalhar, né, para que elas façam letra bastão, você tem que trabalhar a parte de coordenação motora, mas querer que uma criança com 5 anos faça a letra cursiva, como eu já vi em algumas escolas, é absurdo, porque essa criança não está, em termos maturacionais, pronta para isso, né? Então, Sim, você está pulando uma etapa aí, que também não é legal. Então, a gente tem que respeitar isso que você falou, o tempo, o ritmo de cada um, mas a gente tem que conhecer também qual é o desenvolvimento, aquilo que você falou. Como é que uma criança, né? Eu vou pedir para ela escrever, se ela não sabe amarrar o cadastro, ou ela não sabe fechar um botão, ou ela não pega a colher, enfim, você tem alguns caminhos aí a serem percorridos, né? E às vezes as escolas, para valorizar, né? Falar assim, essa criança já está lendo, essa criança já escreve, né? Às vezes pulam etapas que não deveriam ser
Preparatórias, né, Lilian? Com etapas preparatórias. Exatamente. Né? E a gente vê o quanto que, né, quando a gente faz a anamnese, é importante saber se essa criança engatinhou, se ela mamou, né, para desenvolver essa musculatura, como é que foram essas etapas de desenvolvimento, para a gente poder entender se existe um atraso em várias funções, então talvez seja um indicativo, né, de que um atraso para a leitura e escrita esteja aí acompanhando um atraso meio que global, né? Então a gente percebe isso. Então, às vezes, a criança ela não tem muito jeito para dançar, ou ela não consegue andar num triciclo. A gente percebe uma série de nuances, né? Não tem muita lateralidade, pega o lápis indiscriminadamente. Então não é assim, ela tem só dificuldade de ler e escrever. Não, a gente percebe, né, um conjunto de entraves, né, de coisas que não foram desenvolvidas e que, consequentemente, né, está atrasando a leitura e a escrita. Eu acho que é o que você falou. Quando você faz a anamnese, a entrevista com os pais, todas essas perguntas, elas mostram para a gente, elas sinalizam, né, que aquela queixa, né, aquela fala, eu estou trazendo meu filho aqui, porque ele não está lendo, ele não está escrevendo, ele lê, mas ele não compreende, né? Ele escreve, né? Ele é copista, ele copia, mas ele não escreve. Quando alguém dita para ele, a pessoa precisa soletrar. Então, quando traz isso, essa queixa é assim, é um recorte do que está acontecendo. Quando você começa a perguntar, né, fazer anamnese, você vai vendo outros aspectos. Então, a criança que demorou para falar, que falava, mas não se expressava da forma esperada para a idade, que tem um vocabulário restrito, pensando na questão da idade, né? Não é como as outras crianças da sua idade com um vocabulário mais robusto, né? Que teve dificuldades motoras, demorou para definir a lateralidade, enfim, você vai... É um conjunto de sintomas. Uma questão de coisas que fazem parte, aquilo que a gente falou das bandeiras, né? Você vai tendo uma série de bandeirinhas que vão se somando aqui, para quê? Para você conseguir fechar né, montar esse quebra-cabeça. E não é, né, só não lê, não escreve. Se ele não lê, se ele não está escrevendo, provavelmente, né, a gente sabe que a dislexia, né, os transtornos de leitura e escrita, elas têm um componente fonológico, né? Então, a criança tem uma dificuldade com essas questões, essas habilidades fonológicas, né? As habilidades de consciência fonológica, a correspondência som e letra, às vezes tem uma dificuldade de processamento da informação auditiva, então, uma alteração do processamento auditivo central junto, né? Às vezes tem questões atencionais, né? Então, também tem um transtorno de atenção. Então, quando você vai juntando, né, essas informações todas, aí você consegue pensar melhor na estratégia e como que você vai. Porque não só ele não está vendo, né? Ele não está escrevendo. A gente resgata todas as outras coisas para entender por que ele, neste momento, ainda não está lendo, por que nesse momento ele ainda não está escrevendo. Exatamente, Lilian, né? É o que eu chamo de assim, quando a gente faz a anamnese e arruma todos esses particulares, né, da criança se tornar mais independente, né, ter mais autonomia, de desenvolver até outras áreas, né, que vão ser pré-requisitos para a leitura e escrita. Então, a gente praticamente fecha, né, assim, um ciclo, né, que seria pré-leitura e escrita. E aí tem tratamento, tem intervenção para tudo isso, né, Lina? De estimulação de musculatura. O que a gente fala, por exemplo, na questão da fala e da linguagem, é estimular para que essa criança adquira vocabulário,
observar se ela está falando dentro do que é o esperado para os seus pares, né? Então, você tem uma criança de 3 anos, você está ouvindo as crianças que têm 3 anos falando, você tem mais ou menos uma ideia. Ah, ele está falando igual aos outros. Não, ele está falando menos, ele está falando muito errado, né? Está trocando muito. Então, procurar o quanto antes alguém para avaliar e realmente fechar. Não, tem mesmo alguma alteração, não é o esperado para a idade, e se há alguma intervenção, para evitar que essas trocas, essas dificuldades na linguagem oral se prolonguem por tempo demasiado, né? Porque isso pode impactar na frustração. Sim, e assim, essa dificuldade, à medida que a criança tem uma dificuldade na emissão de alguns fonemas, né, e ela fala, ela se escuta errado, né, e de certa forma isso talvez ela possa carregar para a escrita também, né, ela deixa de emitir alguns sons, então ela também omite algumas coisas na hora que ela vai escrever. Exato, eu falo para as mães, porque às vezes as mães falam assim, ah, mas ele não é muito novo para a gente começar a intervenção, não é melhor esperar mais um pouquinho e tal? Aí eu digo, você acha que isso vai atrapalhar quando ele for escrever? Então, se ele está falando errado, ele vai escrever errado? E eu sempre falo, não necessariamente. Não Né? necessariamente. Às vezes a gente pega crianças que não têm nenhum histórico de alteração na fala, né? E que tiveram depois trocas na escrita. Do mesmo modo, pega crianças que tiveram trocas na fala, resolveram, sanaram todos esses problemas e depois chegam na escolaridade sem nenhuma questão. E também a parcela que teve problemas de fala, de linguagem e que carregaram, né, isso de uma certa forma para o aprendizado da leitura e escrita. Então, é uma condição única. Toda criança que fala errado, que tem dificuldade de comunicação oral, vai ter um problema de comunicação escrita. Mas é um sinal de alerta, é algo importante para a gente pensar. É algo para não deixar isso né, automatizar de uma forma errada. Exato, porque às vezes a criança faz o quê? Você sabe que quando a criança está escrevendo, ela tem um apoio acústico, né? Então, quando ela está começando a escrever, o que ela faz? Está escrito, ela bola lá, ela tem que escrever o nome da figura. Ou a professora fala, bola. Ela vai lá e fica, bola, bola. O que ela está fazendo? Ela está procurando, né? Ela está tentando resgatar lá. Qual é a forma, né, que eu vou usar para representar isso na escrita, esse pó ou esse lá. Então, ela tem um apoio da própria fala. Se ela fala boa... De memória, né? De memória da própria fala. Ela pode, na hora de escrever boa, por quê? Porque para ela não aparece o lá aí, né? Da mesma forma, pode ser que, apesar dela falar boa, ela escuta a professora falar bola e ela vai lá e coloca. Eu já tive paciente que trocava todas as sonoras pelas surdas. Todas, já tive mais de um. Faca em vez de vaca, fela em vez de vela, caça em vez de casa. Aí ia escrever. Aí tinha que escrever uma palavra com V, por exemplo. Vinho. Aí ele falava assim: é o da fofó ou é o da faca? Da faca de cortar, né? Ou da fita, por exemplo. Então, ele sabia que um era da vovó, que era o V. Ele sabia que o outro era o F, que era da fita. Mas na emissão... Não saía. Ele falava fofó. Mas ela falava assim, é o da vovó. Aí ele ia lá e colocava a letra V. Ele sabia distinguir, ele sabia que tinha 2 letras e 2 sons. Ele não conseguia mentir, mas ele sabia disso. Mas a gente não pode ficar apostando que isso vai acontecer, que a criança... Claro, não é um padrão, né? Não. Tem alguns sistemas que se integram e tem outros que não, né? Então, tem toda essa questão da estimulação, tem a questão da criança, até organicamente, de funções cognitivas estar pronta para leitura e escrita. E aí também, aí começa o que você está trazendo, né? Crianças que começam a espelhar letras, fazer trocas ou na fala,
ou fazer trocas na esquina, na escrita, porque o que eu vejo, Lilian, é assim, quando a gente fala, né, em dislexia, existem 50 tons de cinza. Tem aquele que fala errado e escreve certo. Tem aquele que fala certo e escreve errado. Tem aquele que escreve certo, mas não faz interpretação de texto. Né? Então, você percebe que existe, né, uma nuance muito grande, muito extensa dentro de uma dislexia. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque, assim, eu só na faculdade fui perceber que eu tinha TDAH, né, o déficit de atenção, e fui perceber também que eu tinha alguns traços de dislexia, em que eu trocava o T e o D, o P e o B, e principalmente o G e o K. Então, na hora de escrever galo, eu escrevi a cara. Então, eu falo que o Word foi, assim, a minha salvação. E, veja, eu fui passando, entendeu? Fui passando, eu não sei nem como que eu escrevia nas provas, não tenho essa memória, mas eu fui perceber só na faculdade que a coisa amarrou, que eu me dei conta e que eu percebi que eu precisava me auto-monitorar. Né? Então, eu ia escrever galo, escrevia calo, eu já olhava e falava, não, opa, é galo, não é galo. Né? Então, eu voltava. Mas eu nunca tive problemas com, até assim, né? Eu brinco, não é tão grave assim. Mas, por exemplo, eu nunca sabia se casa era com Z ou com S. Eu sabia que era som de Z, mas eu não sabia, né? Até de decorar, de automatizar, né? Isso daí. Então, eu sempre tive essa dificuldade. Mas eu nunca tive dificuldade de interpretação de texto, eu nunca tive dificuldade de leitura, né? Eu sempre gostei muito, muito de ler, né? Então, isso não foi entrave, mas eu sei que tem pessoas que têm dislexia de uma forma diferente, né? Então, eu queria que você trouxesse, né, o que os pais, professores precisam ficar atentos que possam ser indicativos. Tá, então, o que você falou. A dislexia, você pode, pensar numa régua também, né? Quando a gente fala do autismo. Por quê? Porque dentro do diagnóstico da dislexia, você tem pessoas que têm mais, né, problemas com relação à escrita. Outras com problemas predominantemente relacionados à leitura. Outras ainda com problemas relacionados aos cálculos de matemática, né? Sim, Então, descalculia. que é a descalculia. Então, você tem esses três grandes nichos aí, né? Que não estão separadinhos, né? Na verdade, né? As pessoas não estão separados tão didaticamente assim, né? Se a Sim. gente vê, tem crianças que estão com um laudo, né? Com uma avaliação de dislexia e que tem muitas trocas ortográficas, então, escrevem com muitas trocas, comem sílabas, né? Invertem sílabas, invertem letras dentro das palavras, mas que conseguem razoavelmente bem, às vezes um pouquinho até melhor, se expressar através da escrita. Se você ignorar os erros ortográficos, ela tem um conteúdo, ela consegue passar o conteúdo do pensamento, né, através da escrita. Outras não têm tantas trocas ortográficas, porém, na hora de se expressar, não conseguem isso. Então, você pergunta, a pessoa consegue te contar, ou consegue falar para você o que entendeu, mas se você pedir, então agora escreve para mim, faz um resumo ou responde para mim uma questão sobre isso. Não vai conseguir organizar o pensamento, né, de uma forma adequada, coesa, para que o outro entenda. Com a leitura, a mesma coisa. Você tem pessoas que têm dificuldades mais relacionadas com a decodificação, então tem uma leitura travada, né? Aquela leitura toda picadinha, né? Que vai de sopinho, que tem um ritmo lento, uma velocidade lenta, que acaba impactando, né? Muitas vezes, na compreensão. Tem pessoas que fazem essa leitura bem lenta, bem ruim, né? E que conseguem compreender o que leu? Tem. Mas, na maioria das vezes, atrapalha um pouquinho. E tem outras pessoas que fazem uma leitura com uma boa decodificação, com uma boa velocidade, mas que, quando chega no final, não entendem.
Porque não tem um bom vocabulário. Porque não, durante a leitura, o cérebro não vai resgatando, né, a informação anterior, né? Então, li o parágrafo, se conecta É um sistema com outro. integrado, né, Lilian? Exatamente. Eu falo Então, que são o que os igual pais... placas tectônicas. Se uma está rugindo, as outras abalam por vezes, né? Então, o que os pais têm que ficar atentos, que eu acho que é importante, por exemplo, no que diz respeito a crianças pequenas, né? Então, se a criança é pequena e já está com atrasos, com trocas, com questões na fala, na linguagem, tem dificuldade para lembrar do nome do amigo, tem dificuldade para nomear cores, formas, né? É importante a gente começar a ficar Uhum. alerta. Na educação infantil, se ela tem dificuldade para memorizar o alfabeto, os números, fazer a correlação entre som e letra, Aquela coisa, né? né, de você sistematizar, né? A gente percebe crianças que têm dificuldade até de automatizar sons, né? Então, aquela coisa do repetir o alfabeto, da sequência dos números, a gente começa a perceber, né, complicações em todas essas questões. Exato. E aí, por exemplo, crianças que estão na pré-escola, que já estão com dificuldades, né? Com P e B, T e D, Q e D, como você deu o seu exemplo aí, O que K e o G, o também meu são. problema era o K e o G. Se a criança não consegue ter aquilo que você falou, da relação temporal e espacial, então, não tem esses conceitos em cima, embaixo, atrás, na frente, não sabe direito ontem, hoje, amanhã, né? Primeiro, São segundo, terceiro. antes e depois, exatamente. Então, são sinais de alerta, são umas bandeirinhas aí amarelas, né? Uma luzinha que fica piscando aí para a gente Atenção. falar, opa, vamos, atenção, atenção, atenção. Eu acho que esse que é a questão mais importante. A partir, por exemplo, do terceiro ano, né, que seria o nossa antiga segunda série, Segundo são ano, aquelas crianças segunda série. que, por exemplo, na hora da escrita, estão omitindo letras, estão invertendo sílaba, né? Então, em vez de escrever prato, escreve parto. Troca, né? Omite uma sílaba, omite uma letra dentro da palavra, tem dificuldade para fazer ainda essa correlação de som e letra, tem dificuldade para entender. Então, mesmo que seja um trecho pequeno, uma frase só, tem dificuldade de resgatar o que eu falar. Ah, eu entendi que o vovô beijou a babá, por exemplo, ou o bebê beijou a babá, o bebê deu um beijo na babá. A criança lê aquilo, mas não consegue traduzir aquilo de forma. Ah, eu entendi o que eu li, eu sei que Sim, o o bebê é. contexto. Aí é que vem a questão do Exatamente. contexto, né? De você entender, fazer aquele fechamento da Gestalt, que é aí que vem a questão do pensamento atrelado, né? Com isso. Exato. E se junto É, disso a gente é uma tiver. trama, né, Lilian? Eu acho que assim, cabe a gente ficar atento. Eu sempre falo, eu prefiro que as pessoas pequem pelo excesso do que pela Com falta. certeza. Porque muitas vezes, né, acho que você já pegou, eu já peguei muitos casos de crianças muito pequenas ou crianças da escola, né? Que a mãe está falando, está sinalizando, ou para a escola, ou para o pediatra, olha, está acontecendo alguma coisa, olha, ele está demorando para falar. Não, é menino, demora para falar. Não, é assim mesmo. Não, Eu já daqui a procurei. pouco dá um clique nele. Olha, eu procuro isso em tudo que é artigo científico do clique, eu não consegui achar nada de clique até hoje. Todo mundo lá esperando o clique, não, mas daqui a pouco dá um clique. E mesmo os professores, né? Porque se a mãe e o pai, a gente sabe que às vezes o pai está ansioso, a mãe também está ansioso, tem um nível de expectativa muito alto, né? Quando Sim, a se tem aí escola também cobra, né? mas quando um pai e uma mãe falam, olha, mas eu vejo que ele está lendo muito lento, né? O professor pode até tá fazendo nivelando ali, tá todo mundo mais ou menos isso. Mas cabe ficar um pouco atento, por quê? Porque essa criança pode estar mesmo com uma dificuldade.
E aí cabe mesmo encaminhar para uma equipe multidisciplinar, né? Fazer uma Sim. avaliação feita muito para que a gente possa separar o joio do trigo, né? Separar se é uma questão, um distúrbio ou se é um transtorno. Quais as explicações, quais os impactos, o que, né, o que tem antes desse sintoma que pode justificar essas dificuldades, né? Para que você possa direcionar. A escola tem que estar atenta a isso, porque ela também tem que intervir, né? Tem que mediar isso tudo. A gente tem uma lei agora que foi sancionada, graças a Deus, né? Uhum. Que dá base agora, né? Exatamente para isso, porque tanto as escolas públicas como as privadas, né? Tenham esse olhar, né? Para quê? Para que essas crianças cheguem rapidamente para um diagnóstico, né? Quanto antes elas são detectadas, se faz o diagnóstico, melhor, né? Mais rapidamente elas começam uma intervenção adequada, né? Com certeza. Quando a gente fala, né, assim, de avaliação, Lilian, assim, quantas coisas, né, que possam, assim, que podem ser investigadas, né? Como eu e a Lilian já dividimos vários pacientes, né, Lilian? Por exemplo, a criança vinha para mim, ela está com dificuldade de aprendizagem, então, assim, vinha, ou eu percebia que era desatenta, por isso que, né, não estava memorizando alguma coisa, ou então eu percebia que era uma criança que tinha autismo, então todo o processo dela não é que é tão deficitário, mas ele ocorre de uma forma muito peculiar, diferente, né, com uma estrutura diferente e num tempo diferente. Mas também, quando eu fazia avaliação da psi, vinham crianças que falavam, eu acho que tem autismo, não fala direito, não pode. E aí vinha, eu percebia que não, ela tinha toda a comunicação, ela ficava angustiada de me falar, e aí eu percebia, poxa, essa criança acho que tem apraxia da fala. Então, por que o diagnóstico tem que ser multidisciplinar? Porque eu chegava para a Lili e falava assim, Lili, olha, parece que é autismo, mas não é. Né? Então, pela avaliação neuropsi que eu fiz, eu vi que não fecha essa gestalt. Então, a gente, o que faz? Encaminha para a fono avaliar um quadro, né, de toda uma questão motora de fala. Assim também como vinha pacientes para você, que por vezes não falava, que vinha com uma queixa de fala, e você percebia que era uma criança que tinha autismo, aí você encaminhava para mim, eu fazia avaliação, e mesmo assim, a gente, né, ia trabalhando os dois. Então, a questão do diagnóstico, né, multidisciplinar e também da intervenção multidisciplinar, porque quando a criança aparece com isso, é também interessante, né, fazer toda essa avaliação, fazer um relatório, encaminhar para um neuropediatra, para ele poder, né, com saberes da medicina, talvez pedir algum exame paralelo, né, pedir um exame de eletro, de ressonância, mapeamento cerebral, dele avaliar se tem alguma condição neurológica que esteja interferindo, né, uma síndrome, qualquer outro tipo de transtorno. Então, tudo precisa ser investigado, não é, Lilian? E até a gente falando nisso, quando a criança vem com essa queixa meio específica, né, de fala, de troca de fonemas, troca na escrita, não consegue ler, tem também a investigação do processamento auditivo, né? Além do limiar auditivo, ver se essa criança está escutando bem, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o processamento auditivo. Tá. Então, só complementar o que você falou da avaliação Tá. multidisciplinar, no caso, pensando assim, no que a gente estava falando, né, dos transtornos de leitura e de escrita da dislexia, mais ainda, mais fundamental ainda. Por quê? Porque a gente só vai poder bater deixar um diagnóstico de dislexia com uma avaliação neuropsicológica que diga para a gente que essa criança não tem nenhuma deficiência intelectual. Né? Com certeza. Ela não tem. Então, se você não tiver essa avaliação, né, da sua área, a minha
fica capenga, ela está faltando alguma coisa, eu não tenho como fechar esse diagnóstico. Então, é um diagnóstico mesmo multidisciplinar, de funções executivas, da parte de inteligência, né, da parte cognitiva, para que a gente possa juntar todas as questões e realmente falar, é um quadro de dislexia ou não. Né? Tem outras coisas, aí você vai tentar fechar o diagnóstico. Com relação à questão auditiva, então, quando a gente pensa, por exemplo, na criança, seja com uma fala com trocas, ou uma criança com distúrbio de aprendizagem, né? Há muito tempo, né? Quer dizer, a avaliação audiológica a gente sempre pediu, né? A gente sempre fala, mesmo jeito que você leva para fazer uma avaliação com oftalmo, você tem que levar no otorrino e fazer uma avaliação audiológica, porque essa criança, para se desenvolver, para aprender, né, para os primeiros anos de escola, ela tem que estar sensorialmente bem, tem que estar ouvindo bem, chegando bem, né? Uma avaliação audiológica sempre. A avaliação do processamento auditivo, de um bom tempo, né? A gente fala pouco tempo, porque aqui no Brasil não é tão há tanto tempo recente lá fora. Mas esse recente também já é um bom tempo, né? Um bom tempo. Eu acho já uns 20 anos, hein, Liliana? Então, o que a gente... Ou mais. Quando a criança... eu acho que mais ou menos isso, acho que uns 20. Eu depois dou uma checada. Mas o que a gente sempre fala para os pais? A gente tem que ter certeza de que essa criança está ouvindo dentro da normalidade, quer dizer, que a acuidade auditiva está ok, mas também a gente precisa ter a informação de como o cérebro dela trabalha, quer dizer, como ele processa, né, como o próprio nome diz, né, como ele processa essas informações todas que chegam simultaneamente ou não, por ambas as orelhas. Por quê? Tem um impacto muito grande. Por exemplo, uma tarefa que é do processamento auditivo. Você está aqui, a gente está conversando se a gente estivesse numa aula online com várias janelinhas abertas. Se todo mundo deixar o microfone aberto, você está falando, eu estou te escutando e estou ouvindo cachorro latindo na casa da fulana, o bebê chorando no microfone da outra. O que isso faz? Com que eu não consiga botar foco na sua fala, porque tem com ele, né? Disputando aí com ele. Na sala de aula, isso é claríssimo, né? Quer dizer, o aluno está lá prestando atenção, você tem carro passando na rua, gente na quadra jogando bola, gente dentro da sala de aula falando, né? Você tem vários estímulos que tiram, que roubam a atenção dessa criança. Então, esse é uma habilidade, né? Essa é uma habilidade do processamento auditivo que é testada. Mas existem outras que também podem impactar, que podem prejudicar, atrapalhar a criança, né, no seu desempenho acadêmico. Então, a gente isso que você está falando, Lilian, é interessante porque, assim, estima-se que a pessoa, quando não tem um problema de processamento auditivo, ela está assistindo a aula e tem esses barulhos, né, do ambiente. Mas ela consegue focar, o que a gente chama de figura, e esses barulhos externos, esses outros estímulos de fundo. Então, estima-se que a gente tenha um processamento auditivo que consiga trabalhar e manter esse foco. Agora, crianças que têm essa dificuldade de processamento, né, parece que entra tudo no mesmo canal. Elas não conseguem fazer isso que você está falando, né? Separar, né? Colocar a seletividade, né? Colocar foco, né? Uma lanterna naquilo que é importante e escurecer, né? E deixar de lado, e ignorar, porque a gente não está ignorando, né? A gente continua ouvindo, porta, tal, mas eu consigo, meu cérebro consegue, apesar dessa situação muito adversa, prestar atenção naquilo que é importante. Né? Naquilo que eu determinei como importante nesse momento. A hora que o professor parou de falar, se eu quero prestar atenção, tem música que está tocando, ok, por quê? Daí eu mudei o meu foco, eu quero prestar atenção na música que está tocando. Agora não tem o professor falando. Mas então, mas é voluntário, você tem esse trunfo de ser voluntário seu.
né, da seletividade, para onde você vai querer prestar atenção. Minha atenção, exatamente. Então, a gente precisa ter certeza de que essas habilidades, que são habilidades que o cérebro, né, realiza, essas atividades, essas tarefas que o cérebro realiza com toda a informação que chega auditiva, estão sendo bem executadas. Se eu tenho alguma falha nelas, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer um treino auditivo, seja ele informal ou formal, né, dentro da cabine acústica ou dentro do consultório com softwares, com plataformas específicas, né? Para quê? Para que essa criança desenvolva, né, melhore essas habilidades. E com certeza vão refletir no seu desempenho no dia a dia, né? Na escola, mas também em outros. E até nessa questão do processamento auditivo, né, Lilian? Isso daí também estaria, né, implicado com, por exemplo, o ritmo da fala, a criança perceber ironia. Sim, é uma das características, né? Você tem um rol ali, né? Uns critérios que, obviamente, né, você vai pegar um só. Mas o que a gente vê? Crianças com falhas no auditivo podem ter dificuldade, pessoas, né? Podem ter dificuldade de entender ironia, segundas intenções, piadas, né? Não conseguem, às vezes, entender que a sua fala está falando, nossa, que bonito, mas com uma entonação de quinho. Só que não, né? Não está bonito. Então, não conseguem perceber isso e às vezes não conseguem, na sua fala, também se expressar dessa forma. Então, são crianças que, quando respondem para vocês, assim, fala uma frase para mim com a palavra boneca. A boneca tá bonita? Ele faz uma pergunta. Ele faz a frase fazendo uma pergunta para vocês. Você fala, peraí, mas essa sua frase é uma interrogação ou você está dizendo que a boneca é bonita? Não, dizendo que a boneca é bonita, mas não foi isso que você falou. O que você fez perguntando. Então, por quê? Porque ele tem dificuldade de perceber essas nuances. E também quando ele escuta, né, Lilian? Talvez, né, isso daí também, ele pode escutar não como uma afirmação, mas como uma interrogação. Exato. E aí atrapalha todo o discurso, né? Você altera todo um contexto de um discurso. Tudo. Então, às vezes, é aquela criança ou aquele adulto que passa por uma pessoa que assim, que não. Ah, nossa. Opa, pera um pouquinho que travou. Oi, sim. Voltou? Pronto, voltou, Lilian. Deu uma travadinha, voltou. Vamos lá. Aquelas pessoas que têm dificuldade para. Porque às vezes você fala uma coisa para a pessoa e ela entende outra, né? Ela dá outro sentido à sua frase porque ela não percebeu ou a sua ironia, ou que você está fazendo uma brincadeira, né? Você está falando uma coisa, mas você está fazendo está troçando com ela, né? Está fazendo uma brincadeirinha. Não percebe isso, né? Então, é complicado. Tanto nas relações pessoais, né, sociais, e na escola. Sim, social, exatamente no contexto, aquela coisa do sentido figurado, né, da piada, da ironia, da prosódia, e o sentido literal, que às vezes ela escuta, né, dentro do sentido literal. Mas para tudo isso, né, Lilian, né, todos esses aspectos que nós falamos, assim, né, levantamos várias lebres aí para as pessoas ficarem atentas, né, e numa dúvida procurar. Então, existe avaliação neuropsicológica para descartar alguns outros déficits cognitivos, avaliação com a fono, né, a avaliação até de um processamento auditivo para ver se tem alguma implicação, discutir isso com um neuropediatra. Então, existem, né, intervenções, assim também como existe, né, uma capacitação que a gente supõe que sim, de uma escola, onde essa criança entra dentro de uma lei, num processo de inclusão, para ter algumas
avaliações diferenciadas, né, atividades e tarefas diferenciadas, provas também construídas de outro jeito, não ficar tirando tantos pontos de erros ortográficos, já que ela está num processo de intervenção, né, de reabilitação dessas funções aí né, da linguagem, da leitura, da escrita, né, e o importante é todo mundo saber que quanto mais precoce, né, a gente sabe, né, assim, os frutos, né, o quanto que o prognóstico é muito positivo, né, Lilian? E tem crianças que, lógico, tem crianças que têm casos graves de dislexia que a gente percebe que chega meio que num teto de reabilitação. Mas tanto a fonoaudiologia como a neuropsicologia, ela pode criar manobras de atividades, de intervenção, manobras compensatórias que ela pode levar para o resto da vida. Eu lembro que quando eu não sabia se escrevia com X, C cedilha, 2 S, tudo, sabe do que eu era boa? Em sinônimos. Entendeu? Então eu falava assim, por exemplo, você está dentro do meu coração. Eu falava assim, coração com C cedilha ou 2 S. Não, então eu não vou pôr coração. Então, assim, você está dentro do meu peito. Pronto. Mas saía. É exatamente o que você falou. Mesmo os casos mais graves, independente de serem casos graves na questão da linguagem oral, da comunicação, né? Sim. Até os casos graves de dislexia, né? Tem casos, né? Mas você tem como trabalhar, intervir, né? Orientar a família, orientar a escola. A escola tem um papel fundamental. A gente vai fazer o quê? Você também vai instrumentalizar essa pessoa, você vai dar para ela ferramentas para que, apesar de se manterem algumas dificuldades, né, na leitura, na escrita, na compreensão, que ela consiga dar conta da sua vida profissional, sim, acadêmica. Exatamente. Foi o que você... Exatamente. Mesmo eu tendo todas essas dificuldades, eu não sei como eu fui passando de ano, e no fim eu tive que escrever dissertação, tese, né, assim, pedindo para corrigir, alguém olhar, tudo, mas né, de pensar também que não é uma impossibilidade, né? Então tem isso, então não vai ter, não vai poder estudar aquilo que quer, não vai obter sucesso, né? Então tudo isso, a gente sabe que existem vários recursos, né? E talvez até se eu soubesse, né, dessas minhas dificuldades, né, quando eu era bem mais nova, tudo teria sido mais fácil para mim também, né? É que não tinha, por exemplo, não que nós sejamos velhas, né? Mas que na nossa época não tinha, por exemplo, aplicativo de leitura, você não tinha um e-book, né? Para você botar o seu fonezinho e escutar em vez de estar lendo. Então, hoje a gente tem grandes ferramentas, grandes aliados para facilitar, né, a vida dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos. E antes a gente não tinha, você tinha, os seus recursos eram outros. Os nossos recursos eram outros. Sim, eu fui arrumando manobras, com certeza, mas eu lembro que eu não tinha caderno. Ou eu prestava atenção na aula, entendeu? Assim, ou eu andava ou mascava chiclete. Ou eu prestava atenção na aula e eu conseguia, eu gostava. Ou eu ficava copiando da lousa. Eu preferia parar, ler a lousa, entender e escrever alguma coisa do meu jeito. Entendeu? Porque eu não ia conseguir fazer as duas coisas do mesmo jeito. Mas então eu fui. Ainda bem que as minhas manobras foram funcionais, mas tem crianças que arrumam manobras disfuncionais, de esquiva, de esconder, né, fora, né, fracassos sucessivos, fica muito chateado, autoestima lá embaixo. Então é isso que a gente não pode acontecer, porque aí a gente tem que começar a trabalhar outras questões subjacentes. Eu acho. E é o que você falou, né? Por exemplo, hoje a gente tem, você pode ensinar, né? Um professor, qualquer pessoa, pode ensinar a criança a fazer o quê? Um mapa mental para tentar, em vez de estar escrevendo. Muitos recursos. Né? Sim.
coisas. Tem N caminhos aí para você conseguir dar suporte para essas crianças, para esses adolescentes, né? A gente precisa que as escolas aceitem isso, né? Cada vez mais, né? Sabendo que... E que tem esse intercâmbio, né? Entre a escola, os terapeutas e a família, todos trabalhando juntos, estimulando as mesmas coisas no mesmo tempo, tendo aquela compreensão holística da criança, das funções dela, né? Porque isso diminui a ansiedade para todo mundo. E você mostra para a criança, né? Se está todo mundo falando a mesma língua, se todo mundo está em concordância, o que você mostra para ela? Que todo mundo está ali por ela, né? Para ajudá-la, que a gente entende, reconhece as dificuldades, reconhece principalmente as habilidades, né? As Exatamente. Porque senão a gente só fica focando no quê? No que ela não sabe, no que ela não conhece. A gente tem que fazer o quê? Ressaltar tudo que ela conhece, tudo que ela sabe, porque a partir que daí são ferramentas que vão poder ajudar em manobras, né, Lilian? Exato. E é isso que as pessoas não se ligam, eles ficam trabalhando assim, igual treinar ratinho a beber água no ambulatório, no laboratório. E não, às vezes a gente precisa, porque é muito individual, né, Lilian, o trabalho. Então você vai perceber as habilidades que ela tem e pegar isso como ferramenta para trabalhar as dificuldades, porque vir aqui para ela é mais fácil. E não ficar dando, às vezes, murro em ponta de faca. É onde ela tem facilidade, é onde ela vai ter sucesso, e é o sucesso que vai fazer com que ela fale, tá bom, vou tentar de novo. Se ela tiver fracasso, 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 quem que gosta disso? Ninguém não, aí foge da escola. Né? Quantas evasões escolares nós tínhamos antigamente? Né, Lilian? Que agora a gente tem uma compreensão. Tanto de crianças com problemas de leitura e escrita, como crianças com déficit de atenção hiperativa, era posta para fora da sala o tempo inteiro. Eu lembro dos meus amigos hiperativos. Era para fora da sala, né? Não é assim? Perturbando tudo, então sai, né? O que essas crianças eram taxadas? A criança que não quer estudar, que é preguiçosa, que é bagunceira, vagabundo, irresponsável. Né? Exatamente. Bom, ainda bem que as coisas mudaram, né, Lilian? Bom, antes que o Insta nos corte, porque se bobear, a gente fica aqui 5 horas, né, Lilian? E eu queria, né, e antes também de te agradecer, eu vou contar um segredo para todo mundo. Olha, gente, é o seguinte, eu estou falando aqui, assim, só para 1 ou 2 pessoas, tá bom? Se o seu filho não fala, tem autismo, apraxia da fala, alguma coisa e ele não fala, vocês levem para a Lilian, porque eu não sei o que ela faz dentro da sala de aula, ela nunca deixa, da sala do consultório dela, que ela nunca deixou eu ver. Mas assim, a criança chega sem falar, e dali 1 mês e meio, a criança é insuportável na sala de espera de tanto que ela fala. Eu não sei se ela faz uma alquimia, uma bruxaria, eu não sei o que é, mas assim, tem alguma coisa aí, porque depois de 1 mês e meio, a criança vem de um jeito que eu falo, Lilian, fala a verdade para mim, o que é que você fez? Tá bom, minha querida? Então, eu queria agradecer muito você, Li. Né? A gente está sempre conversando, dividindo as coisas, a gente tem um olhar muito parecido, né? Uma troca muito boa em relação a tudo isso, uma visão de humano muito parecida. Eu queria agradecer muito e vamos trazer mais lives aqui para esclarecer esses problemas de aprendizagem, tá bom? Tá ótimo. Sim, eu que agradeço quem esteve aqui com a gente, agradeço você pelo convite, pela parceria de sempre, porque você sabe que é muito especial. É isso aí. Um beijo, Lilian, muito obrigada, gente, vi muita gente aqui querida, muito obrigada por participar e ter sugestões para eu e a Lilian fazermos mais lives aqui, trazer mais, né, para poder contribuir. Né, nessa questão da criança, da fala, leitura, escrita, aprendizagem, processos cognitivos, ok?
Então, um beijo a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.